Começa assim: certa mulher, isso é o Gerry Odell, que é o autor, é o pastor, que passou por essa situação. Ele diz assim: certa mulher me procurou após o culto. Ela tinha um marido maravilhoso e o casal possuía bastante conhecimento. Isso aqui é muito importante, irmãos. Às vezes a gente está pregando a palavra de Deus e logo depois que se prega a palavra de Deus, a pessoa ela ainda tem dúvidas. A gente fica preocupado. Quantas vezes é um costume meu de não atender as pessoas antes de eu pregar. Então eu prefiro, se tiver que conversar com alguém, conversar com essa pessoa depois que eu pregar. Porque por muitas vezes na pregação Deus responde. Ele é tão maravilhoso que quantas vezes pessoas vieram falar comigo e eu falei: assiste a reunião, depois eu falo. E depois que eu fui chamar a pessoa, ela disse assim: pastor, não precisa mais nada. Deus falou tudo o que eu precisava ouvir. E acontece isso. Deus fala. Digam graças a Deus. Deus se revela. Então, é preocupante porque Deus tem falado nas mensagens. E eu estou falando de uma igreja que tem pessoas que estão há anos na igreja. São pastores, são obreiros, são membros antigos que estão na obra de Deus, na casa de Deus. E agora ele se depara com essa situação dessa mulher com o marido dela, gente maravilhosa, um casal que possuía bastante conhecimento. Ela tinha bastante conhecimento. Eu até ontem eu estava meditando, deixa eu ver se eu acho aqui o que eu procurei, porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. E às vezes a pessoa tem conhecimento e não tem. Aí eu fui meditar, fazendo a pesquisa. Conhecimento é saber o que é certo. Então, talvez a maioria de nós tenhamos conhecimento. Ou seja, eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Só que a sabedoria é saber como viver o que é certo. Porque dá a impressão que as duas são a mesma coisa e não são. Se a Bíblia destaca isso, é porque elas são distintas. Então, conhecimento é saber o que é certo, sabedoria é saber como viver o que é certo. Quer dizer, ele aprende, quer dizer, você é igual criança, não põe a mão aí porque você vai se machucar. Então ele aprende e ele vive corretamente o que aprendeu. Então é conhecimento e sabedoria. Então às vezes as pessoas têm conhecimento. Quem está entendendo fala graças a Deus. Então esse casal que ele falou parecia ter muito conhecimento, saber das coisas. Aí ele diz: eles haviam frequentado algumas das grandes igrejas de Tulsa, ou Tulsa, não sei como é que pronuncia, nos Estados Unidos. Aquela cidade possuía algumas igrejas que são espiritualmente equivalentes às universidades de Harvard, Yale e Princeton, que são consideradas as melhores universidades dos Estados Unidos. Então ele estava comparando a igreja que essas pessoas frequentavam às igrejas top. Olha o que ele diz aqui: pois quase toda semana a pessoa pode optar por alguém que ela deseja ouvir. É como uma grande galeria de ministros. Eu estava até falando da nossa sede em São Paulo. No meio da semana você tem Jaime de Amorim Campos, que é o nosso líder, grande homem de Deus, com mensagens poderosas, e no final de semana tem o missionário R.R. Soares. Então, quer dizer, a pessoa tem o luxo de ter dois grandes homens de Deus naquela igreja, tanto durante a semana com o pastor Jaime, quanto no final de semana com o missionário R.R. Soares. Essa é a Igreja da Graça de São Paulo, sede estadual. Então, é isso que ele está falando. Ele está dizendo que essas igrejas eram um luxo, né? Tinha uma estrutura maravilhosa e a pessoa podia escolher quem ela queria ouvir.
As melhores mensagens ali estavam disponíveis para aquelas pessoas. Mesmo assim, com tudo isso, olha só, irmãos, aquela mulher me disse: estou entediada, perdi a minha visão e não sei o que fazer. Talvez eu esteja assim, disse ela, pelo fato de não termos sido usados atualmente. Ele falou: que resposta eu poderia dar a ela? O que poderia acrescentar que ela já não soubesse? Ela havia lido todos os clássicos disponíveis e louvava a Deus pelos livros e ensinamentos. Não os estou criticando, mas é preciso ser agente da palavra. Do que adianta ter a palavra, mas não fazer uso dela, ou esquecê-la em outros lugares. Isso aqui é muito sério, irmãos. Para onde está indo tudo que está sendo ensinado? O salmista Davi, ele disse lá no Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra aonde? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Pecar, irmãos, o missionário Soares tem nos explicado, nos ensinado que pecar é errar o alvo. Então o que eu faço para não errar o meu alvo? Para não magoar a Deus, para não entristecer a Deus? Preciso esconder a palavra dele no meu coração. É os ensinamentos, são as leis de Deus que precisam estar na minha vida. O salmista está dizendo que se eu fizer isso, eu não erro. Se eu esconder a palavra no meu coração, quando chegar uma situação difícil, eu sei o que fazer. É isso que eu falei, você tem conhecimento e sabedoria. O Salmo 119, versículo 130, que eu sempre falo aqui, é exatamente isso. A exposição das tuas palavras faz o quê? Dá luz e dá entendimento ao simples. O que eu digo? Que a exposição da palavra, é o que eu estou fazendo agora, ela realiza 2 milagres. Primeiro, clareia, dá luz. Clareia. Enxergo. Entendo. Depois dá entendimento, dá sabedoria, dá clareza do que você vai fazer, de como você vai agir. Então, o salmista está dizendo que se eu esconder a palavra no meu coração, eu não peco contra Deus, eu não magoo Deus, eu não falo uma besteira, eu não fico desanimado, eu não erro, eu não peco. Então, a situação desse casal, isso acontece ainda nos dias de hoje, e às vezes na nossa igreja, muito na nossa igreja. Pessoas que estão nas reuniões, que participam das reuniões, que aparentemente ouvem as mensagens. A gente sabe que há uma diferença entre escutar e ouvir. O escutar é pôr-se a ouvir, e ouvir é você atentar, é você entender o que Deus está falando, você respeitar o que Deus está falando. E muita gente parece que está ouvindo, mas é quando chega uma dificuldade, uma luta, que você chega à conclusão de que aquilo não ficou no coração, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então há uma preocupação do que ou para onde está indo as mensagens que pregamos nesse altar, ou eu, ou outro pregador. Eu falava com as pessoas, Mateus capítulo 9, versículo 17. Mateus capítulo 9, versículo 17.
Mas nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Põe o Lucas para mim, capítulo 5, 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Vinho novo tem que ser colocado em odres novos, porque ambos se conservam, um conserva o outro. O odre aqui sou eu, você, é a minha vida, é a sua vida, é o meu coração, o nosso coração. O vinho novo é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é esse ensinamento. Eu ponho o vinho novo aonde eu quiser, o vinho é meu, põe onde eu quiser. Aí você coloca o vinho novo num odre velho, um coração despreparado, sem estar pronto para receber aquela palavra. Sabe, está de qualquer jeito. A palavra está sendo falada, a gente está pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, até na hora da reunião. É uma praga. Tem coisas positivas para a internet, na internet, coisas negativas, e a gente não sabe. Às vezes a pessoa está dentro da igreja aí falando no WhatsApp, irmãos, conversando com pessoas no WhatsApp. Agora, o certo era você entrar aqui e ter uma caixa lá fora, para colocar todos os celulares lá fora, e você trazer a Bíblia, ler a Bíblia, trazer a Bíblia, comprar uma Bíblia. Qualquer coisa pode te distrair, um problema, você tem que se desligar. Você saiu de sua casa, veio para cá, Deus está cuidando de tudo. Não, meu Deus, eu estou indo lá te buscar, eu estou indo para ouvir a sua palavra. Nunca vou esquecer, eu vou falar isso aqui, não falando nada com ninguém aqui não. Eu estava em São Paulo, eu estava lá atrás, como está lá os meus irmãos que ficam lá, lá no muro lá atrás. E eu estava lá em pé assim, assistindo a reunião, aí bem perto de mim, lá atrás, tocou o celular de uma pessoa. Ela se levantou para atender o telefone. Sabe, eu achei aquela uma falta de respeito com Deus, que não tem comparação. Não tem comparação, irmãos. Não tem. Ela virou as costas para atender o telefone. A chamada que ela recebeu era mais importante do que Deus estava falando naquela hora. Aí depois a pessoa fala, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, eu não sei por que Deus não está me abençoando. Eu honro aos que me honram e desprezo os que me desprezam. Deus está cuidando, irmãos. Deus está cuidando de tudo. Enquanto eu estou aqui, Deus está cuidando. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando. Isso aqui que fica como um ensinamento aqui para você respeitar Deus, sempre, o tempo todo. Então, o vinho novo, colocado em odres novos, ambos se conservam. Conserva tanto o odre, como o odre conserva o vinho nele. Qual é a nossa preocupação? Se o odre não é novo, é velho, não estou dizendo que ele não receba o vinho, ele vai receber o vinho, mas o vinho não fica nele. Rompe-se. Olha lá, está lá, ó. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte, um vinho novo romperá o odre, vai rasgar o odre e entornar-se-á o vinho. Cadê? Cadê o ensinamento? Cadê a palavra, as mensagens que são pregadas? Chega uma luta, uma adversidade, uma batalha que se enfrenta, a pessoa não sabe o que fazer, como essa mulher. Está lá, ela disse, estou entediada, perdi a minha visão e não sei o que fazer. Como é que pode alguém cheio de Deus não saber o que fazer na hora da adversidade? Está faltando alguma coisa. Isso aqui é coisa seríssima no meio da igreja.
Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. Diz: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Então, Jesus estava no templo junto com os seus discípulos. O que a gente faz num templo, irmãos? A gente acredita que eles faziam o mesmo que fazemos aqui. Tivemos um momento de oração, de busca, de louvor, que tem gente que nem valoriza isso, nem chega na hora do louvor. É importante, irmãos. A reunião é completa. A reunião é completa. Tem gente que é abençoado no louvor, irmãos. Tem gente que é curado no louvor, irmãos. Mas para alguns parece que é uma encheção de linguiça, que não tem o que fazer, vai cantando até o pastor entrar. Misericórdia. Eu peço até Deus que use o louvor para poder abençoar você, em nome de Cristo Jesus, e eles devem se preparar para isso. O missionário sempre falou comigo, uma vez, irmãos, eu abri a reunião do missionário, São Paulo. Eu sempre falo isso com eles, e é onde eu sou convidado, principalmente para falar de ministração, né, de abertura de reunião, eu tenho isso como testemunho. Eu abri a reunião para o missionário, ele entrou, ele fez a reunião, ele acabou a reunião, eu fui atrás dele, enquanto ele subia as escadas, ele dizia assim: estou triste. Eu falei: mas por que, missionário? Ele falou: porque o povo saiu vazio. Eu falei: misericórdia, missionário, vazio? Falo: foi, e a culpa é sua. Eu falei: minha, missionário? Foi, você não levou o povo a Deus. Você não preparou o coração deles para eu poder vir com a mensagem. O povo estava pesado, estava difícil. Eu fiquei calado, só tive que ficar calado. Sim, senhor. Depois eu fui, lembro que naquele dia o pastor já me fez uma vigília com os obreiros. Era sexta-feira para sábado, eu passei a vigília. Eu não dormi naquele dia. A minha oração toda foi falar: meu Deus, me ensina a levar o povo à tua presença. Me ensina a levar o povo adiante de ti. No outro dia, 7 horas da manhã, estava lá eu abrindo a reunião, pedindo a Deus a misericórdia, para poder levar o povo a Deus. Então isso não é brincadeira não, é meia hora que Deus me dá para eu levar o povo a Ele, em nome de Cristo Jesus. Então eles saíram do templo, então provavelmente cantaram, louvaram, provavelmente alguém deu uma palavra, leu algum texto da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, alguém do Antigo Testamento, alguém fez isso. Acabou a reunião, porque ela não dura para sempre, ela vai acabar daqui a pouco, e você vai para a sua casa. Aí a Bíblia diz: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. Então vamos lá, a gente está no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, aprendendo do mesmo Deus. Acaba a reunião e as pessoas saem do templo. Eu falo: por que aquele discípulo, por que a Bíblia não relata, melhor dizendo, ele ter visto essas pedras e edifícios quando entrou? Porque aquilo não nasceu lá de uma hora para outra. Seus problemas já estão aí, irmãos. Eles não nascem enquanto você está aqui, eles já estão lá. Aí Deus te dá a oportunidade de vir aqui para se fortalecer nele, se mostra para você como Deus Todo-Poderoso, como ele apresentou-se a Abrão, dizendo: ô Abrão, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito.
Ô Abraão, para de palhaçada, para de brincadeira, para de ser moleque, de estar com tristezinha no seu coração, porque você não teve um filho. Isso aqui eu estou parafraseando, tá, irmãos? Para de molecagem, fica aí de biquinho, porque não tem um filho. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. E está aí você de bobeira, porque não aconteceu nada. E eu sou o que para você? Eu sou El Shaddai. El Shaddai, que significa Deus mais do que suficiente. Não tenho mais nada. Não tenho outro bem além de ti. O Senhor é tudo que eu preciso. Que me falte tudo, mas que não me falte o Senhor. Eles saem do templo e o discípulo se impressiona com o que vê. Mas eu disse, aquilo já estava lá. Aquilo já estava lá. O que eu entendo isso aqui? Porque o discípulo vê e se impressiona. Versículo 2, a Bíblia diz, respondendo Jesus, disse-lhe, vês estes grandes edifícios? Quer dizer, Jesus também enxergava, Jesus também via, Jesus também vê a sua dificuldade, a sua luta, Ele sabe tudo, mas olha a atitude, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está dizendo, está vendo tudo isso aí? É grande, está difícil, cai tudo, cai tudo. Aí o que eu entendi aqui? Entendi que alguém não levou do templo o que recebeu lá, enquanto Jesus levou consigo o que recebeu, porque Ele sabe exatamente o que fazer naquela hora. Digam graças a Deus, irmãos. Ele sabe exatamente o que fazer naquele momento de dificuldade. Enquanto o outro falou que a mulher falou aqui, não sei o que fazer. Não sei o que fazer, é um diagnóstico médico, é uma notícia ruim, e a pessoa trava, não sabe mais o que fazer. Você está longe de Deus, irmãos. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que você puder guardar no coração, guarda, porque dele vai sair a solução. Guardar de Deus, tá, irmãos? Se você guardar o ódio, o amargo, o ressentimento, o desejo de vingança, você vai colher morte. Mas se você guardar a palavra de Deus, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, você vai ter vida. Está lá. Procedem as saídas, porque dele procedem as saídas da vida. As soluções dos nossos problemas. É preocupante, irmãos. Estamos há quanto tempo com Jesus? Eu estou 40 anos com Jesus. Aí surge uma luta, eu não sei o que fazer. Cadê a palavra que foi pregada? Ficou aonde? Alguns de nós, irmãos, ouvimos tantas mensagens, estamos na igreja, acaba a reunião, fica tudo aí, fica no banco. Ela não leva, é odre velho. Não sustenta o vinho nele. A palavra não fica, a revelação não fica, o entendimento não fica. A pessoa sai daqui, o odre rompe, se rasga, o vinho derrama e ele sai saco vazio da igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós infelizmente estamos cheios de irmãos nossos, irmãos, que são odres velhos, rasgados, que recebe vinho, recebe vinho, recebe vinho, recebe vinho, recebe vinho, recebe vinho, e está vazio. E quer explicação do pastor, porque eu estou passando por isso. Eu não entendo, pastor, estou na igreja direto.
está assim, está assado, não se resolve, e não vai, pastor, por quê? Cadê o que o pastor falou aqui? Cadê o que ele falou? Que resposta eu poderia dar a ela? Vou dar outra mensagem? O que poderia acrescentar que ela já não soubesse? E quantas vezes acontece isso, de o pastor aconselhar e ele receber isso da pessoa? Isso aí eu já sei, pastor. Isso eu já sei. Mas tem que fazer isso. Não, eu já faço. Vou fazer o quê? Se já faz aquilo, que já fez aquilo, o que eu posso fazer? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. Já está acabando a mensagem, irmãos. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer o que, igreja? De fazer o que, igreja? De guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Guarda a palavra de Deus, vê se Deus não coloca você no topo, irmãos. Guarda a palavra, vê se Deus não coloca você no alto. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, todo mundo vê. Como é que ele está? Ixi, a vida dele era toda desgraçada e agora olha que bênção, que bênção. O que foi que aconteceu? Vai saber quem foi que fez aquilo na nossa vida. Versículo 2: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia! Irmãos, esconde a palavra no coração, guarda a palavra no coração, tenha o cuidado de guardar todos os mandamentos, todos, irmãos, todos. Você não pode tirar um, não pode tirar um. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos repetir com o pastor. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o que a palavra de Deus está ensinando aqui? Guardar o que tem. E o que é que nós temos? Ou o que é que nós deveríamos ter? A palavra. Pedro e João, lá no Templo Formosa, o rapaz pediu esmola para eles. Eles disseram: não temos, mas o que temos, te damos. É isso que temos que ter, irmãos. Você não tem que ter dinheiro para dar para os outros. Se quiser, pode fazer. É uma boa ação. Deus gosta disso. Mas não é isso que nós devemos ter. Nós temos que ter a palavra. Para dar a palavra. Para na hora H ela fluir na sua vida e trazer vida para você. Trazer solução para a sua vida em o nome de Cristo Jesus. Por isso que a gente tem visto na igreja, irmãos, pessoas que estão há anos na igreja. Há anos na igreja e não tem nada, não acontece nada, não muda nada. Será que, como ontem eu aprendi, será que a gente só não está tendo só conhecimento? Será que a gente só tem conhecimento? Está faltando em nós sabedoria. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria e conhecimento, as duas coisas. E a gente sabe que conhecimento é saber o que é certo.
Estamos sabendo, nas mensagens que se prega, a gente sabe o que é certo, e sabedoria é saber como viver o que é certo, como viver aquilo que Deus ensina para a gente, em nome de Cristo Jesus. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, que o que você deveria ter e guardar é a palavra de Deus, são os ensinamentos de Deus. Esconder no seu coração, para que ninguém tome a tua coroa. Para aí você não perde a coroa, você não perde o milagre, você não perde a bênção de Deus na sua vida. Ninguém te arranca aquilo que Deus está prometendo para você, em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é a palavra de Deus para a nossa vida. Falem graças a Deus, igreja. Falem graças a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É valioso um campo cheio de tesouros, uma vida, um coração cheio da palavra de Deus, guardada a palavra de Deus dentro de nós. É isso que você tem que ter. Isso é tesouro para a nossa vida. Isso é relíquia para a nossa vida. Como disse o Pedro e João, não temos prata nem ouro. Jesus não deixou isso para a gente. Jesus deixou o nome dele. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o rapaz ficou curado na hora. Foi isso que Jesus deixou para a gente. Deixou a sua palavra. Deles a tua palavra. Jesus deixou a sua palavra. Guarde-a. Tranque-a no seu coração em o nome de Cristo Jesus, mas pede a Deus a sabedoria para saber como agir diante daquilo que se apresenta a você. Aquele pastor conversou com uma pessoa que aparentemente tinha conhecimento, então aparentemente ela sabia o que era certo e o que é errado, mas não sabia o que fazer. Odre velho não sustenta o vinho. Ele até recebe o vinho, mas acaba a reunião, já não tem mais vinho. Aí chega diante de uma luta, não sabe o que fazer, aí questiona Deus, não sei por que está acontecendo isso, acabei de sair da igreja e passei por isso. Odre velho. Porque se sustentasse, volta lá para mim o Lucas 5,37, por favor. A Bíblia diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Se você não tem vinho de Deus, o vinho novo, a revelação, a palavra de Deus na sua vida, você vai estragar. Seu coração vai estragar, vai duvidar, vai descrer, vai pensar coisas que não convém a um filho de Deus pensar, vai culpar Deus, vai culpar pessoas, vai estragar. Mas quando a gente tem o vinho conserva o odre. Diante de qualquer situação, o odre está conservado para não, como disse o salmista, pecar contra Deus, pecar contra o Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 19, versículos 1 e 2. E aconteceu que, concluído Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da terra, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-os ali. As pessoas foram por aquilo que receberam de Jesus, receberam da sua palavra, seguiram Jesus. A gente vai com ele e ele vai operar na nossa vida, ele vai curar quem estiver doente, ele vai prosperar quem estiver na miséria, ele vai salvar quem estiver perdido. Digam graças a Deus, irmãos. Essa é a palavra que Deus me colocou no meu coração para dar para você nessa manhã de domingo. Em o nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Vai guardando, mas guarda como odre novo. Para quando acabar a reunião, você não ser igual aquele discípulo que acabou a reunião, saiu do templo, e agora quem poderá me defender? Senhor, olha que pedras, que edifício, caramba, acabei de sair da igreja, olha aí, não está adiantando de nada, olha aí o problema. Jesus disse: miserável, vês esses grandes edifícios aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Um sai cheio, outro sai vazio. Um está dentro da igreja, o vinho é derramado, um se enche na hora, esvazia, saco furado, sai da igreja, chega lá fora, uma luta, uma adversidade, uma má notícia, meu Deus do céu, não está adiantando nada na igreja, enquanto os outros sairão daqui cheios, odre novo com vinho novo, e vai talvez passar a mesma situação que o outro passou, e vai dizer: Jesus, obrigado, o Senhor é comigo, essa bênção é minha e o diabo não vai tirar de mim, em nome de Cristo Jesus. É diferente, irmãos, não é loucura não, isso é a sabedoria de Deus, é a inteligência de Deus, é a pessoa que tem conhecimento, ou seja, sabe o que é certo, mas também sabe o que fazer com aquilo que Deus colocou no coração dele, em nome de Jesus Cristo. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir Jesus Cristo.